Deixem fixo aí em mim, tá? Só clicar 2 vezes em cima do meu rosto. Então, na página 39, lá no roteiro de atividades, tem o exercício 8 e 9, ok? O exercício 7 eu fiz em videoaula, o exercício 10 também foi feito em videoaula. Então, dessa página 39, está faltando resolver o 8 e o 9, ok? O exercício 8, ele é um exercício de domínio, tá? Então, refrisando aí, domínio são os possíveis valores de x, são os valores que o x pode assumir. Eu já disse diversas vezes que o x, ele é a variável independente, tá? A variável independente, ela pode assumir qualquer valor, certo? Esse é o x. Porém, existem situações em que eu não posso colocar qualquer valor para o x, tá? Lá no vídeo que eu fiz explicando, eu expliquei o exemplo de raiz. Então, quando você tem raiz quadrada, o x ele vai ter limitação. E quando você tem também uma fração, o x também vai ter limitação. Depois, quem não assistiu a videoaula, volta lá no roteiro de estudo dessa semana e assistam para ver se ficaram com dúvida, ok? Então, esse exercício 8, a letra A é a seguinte, ó. F de x é igual a 2x mais 3. Então, esse x aqui, ele pode assumir qualquer valor? Quando a função estiver assim, o x pode assumir qualquer valor. Pode assumir positivo, pode assumir negativo, pode ser raiz, pode ser fração, pode ser decimal. Então, quando ela é desse tipo aqui, o x não tem limitação. Então, o meu domínio aqui, ó, são todos os reais, tá? O x não tem limitação nesse caso, tá? Agora, se vocês olharem aí na página 39, a letra B, ela é bem interessante porque ela envolve os dois conceitos que foram trabalhados. A raiz, e essa raiz ainda está no denominador de uma fração. Então, você tem duas situações aqui. O que está aqui dentro da raiz tem que ser maior que 0 e não pode ser igual, porque se ele for igual, embaixo da minha fração nunca ficará 0. Lembra, a primeira lei da matemática, não dividirás por 0. Então, o que eu tenho aqui dentro, ó, que é o x menos 5, ele tem que ser maior que 0, certo? O x aqui só pode assumir valores quando essa expressãozinha aqui dá maior que 0, ok? Aí, isso é uma inequação. Como é que resolve? O 5 era negativo, veio para cá positivo, tá? Eu fiz alguns exemplos que estavam na página 37 da apostila. Depois, quem não assistiu a videoaula, assista, tá? Então, quem será o domínio aqui, ó? Serão, deixa eu arrumar o x que pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior que 5. Então, o x aqui, ele é variável independente, ele pode assumir qualquer valor, desde que esse valor seja maior que 5, ok? Vou apagar, tá? Não sei se o pessoal está copiando aí. Eu, de qualquer forma, estou gravando e depois vou disponibilizar aí nas redes sociais, ok? Eu vou apagar. Agora eu vou colocar a letra C e D. Bem, vamos lá. Na letra C, que está aqui, ó, é h de x, aí em cima tem uma raiz, que é x mais 1, e embaixo tem um x sozinho, tá? Então, primeiro passo, ó, toda vez que você tem raiz, o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a 0. A letra B que a gente fez, por que não foi igual a 0? Porque a raiz estava no denominador e o denominador nunca pode dar igual a 0, ok? Então, eu venho aqui, ó, x mais 1 tem que ser maior ou igual a 0. Como é que resolve essa inequação? X tem que ser maior ou igual a menos 1. Então, o x aqui, ele pode assumir qualquer valor
desde que ele seja maior ou igual a menos 1, certo? E o x tem mais uma condição. Tá vendo que o x está aqui embaixo no denominador? Lembrem-se sempre, o x nunca pode ser zero embaixo da minha fração. Não dividirás por zero, não existe divisão por zero. Então, aqui esse x também tem que ser alguma coisa diferente de zero. Como é que fica essa resposta aqui, tá? O domínio será todos os x que pertencem aos reais, tal que esse x seja maior ou igual a menos 1, e ele não pode ser zero. Como é que eu faço para eliminar o zero aqui? Ó? Eu coloco um asterisco, tá? No R, aí eu elimino o zero, ok? E por fim, no exercício 8, tem a letra D. Quem assistiu a videoaula falando de domínio, viu que quando a gente fala de raiz cúbica, não tem problema nenhum. Existe raiz de número negativo, né? Por exemplo, eu até fiz lá na videoaula, peraí, deixa eu incluir aqui mais um aluno. Eu até fiz lá na videoaula que... Eu fiz lá na videoaula, por exemplo, raiz cúbica de menos 27, que dá menos 3. Raiz cúbica de menos 8, que dá menos 2. Então, a raiz cúbica, ela existe aí, certo? Então, eu venho aqui, ó. Nesse caso, o meu domínio são todos os reais. Não tem limitação, ok? Pessoal, alguma dúvida? O pessoal, vocês conseguem liberar o microfone e fazer pergunta, né? Sim. Tá, alguma dúvida? Quem assistiu a videoaula? Não, nenhuma. Não, tudo tranquilo? Então tá bom. Agora eu vou para o exercício 9. O 9 falou para você aceitar ele. Quem mais? O Gustavo, o Modesto, falou para você Já tô aceitar. aqui. Ah, já tá. Já tá? Então tá bom. Vamos lá. Agora eu vou para o 9. O 9 é bem rapidinho, é bem facinho. Aí a gente vai para outra lista de exercício, ok? Então vamos lá. Agora eu vou para o exercício 9 da mesma página 39. Ó, vamos lá. O exercício 9 da página 39, ele fala o seguinte: a área de um triângulo equilátero, então, para quem não se lembra, o triângulo equilátero é que todos os lados são iguais, ela pode ser obtida em função da medida L, por meio da seguinte fórmula. Então, diga. Alô? Não? Então, é o seguinte, ó, a área, toda vez que a gente fala de um triângulo equilátero, todos os lados iguais, para a gente calcular a área desse triângulo equilátero, é só pegar o lado, elevar ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso é uma fórmula, geometria plana, que é vista lá no Fundamental 2, ok? Na letra A, ele pede o domínio dessa função, o domínio dessa função. Olha só, gente, o L aqui está representando a medida do lado do triângulo, ok? Medida do lado de um triângulo, ela pode ser negativa? Pode alguém responder se uma medida pode ser negativa? Não. Eu acho que não. Não, muito bem, isso mesmo. Então, esse lado aqui, ele só pode ser valores positivos. Só admitimos para ele valores positivos. Então, por exemplo, o lado de um triângulo pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 3,5, pode ser 3,8. Só admitimos para esse L aqui valores positivos. Então, quem que seria o nosso domínio, tá? O domínio seriam todos os reais positivos, tá? Outro que a gente tem que eliminar é o zero, né? Não existe um triângulo que a medida do lado seja zero. Então, o domínio aqui seriam todos os reais positivos. Qualquer valor aqui, só que positivo, porque não existe medida negativa, ok? Na letra B, ele pergunta o conjunto imagem dessa função, o conjunto imagem.
vale a mesma relação. Tem como eu calcular, por exemplo, a área de um espaço e essa área dá negativa? Cadê as respostas? Não. Não, né? Muito bem. Não. Isso. Então, a área sempre é uma área positiva. Vamos supor, menos 5 metros quadrados, 10 metros quadrados, 8 metros quadrados. Então, essa resposta aqui também sempre será positiva, né? Dependendo da medida do lado. Então, aí eu tenho os reais também positivo e sem o zero. Porque não existe uma área, ali tem 0 metro quadrado, não. Ali tem 1 metro, ali tem 2, ali tem 2,5, ali tem 2,80. Sempre valores positivos e nunca o zero, ok? Então, esse exercício aí é o exercício 9 da página 39, tá? Essa lista, gente, ela é bem densa mesmo, que é a página 38 e 39. Fiquei bem feliz, quem mandou os vídeos foi super bem na explicação. Tem vídeo tanto daquele que relaciona as funções, quanto aquele do pão, que bastante aluno fez. Só o pessoal teve dificuldade aí na D, depois eu vou comentar com vocês, tá? Se vocês derem continuidade na apostila, eu fiz um vídeo explicando a página 40. Peraí que tem uma pessoa querendo entrar. Deixa eu admitir aqui. Tá atrasado, não deixa entrar não. Mesmo, né, professora? Um pouco atrasado ainda. Gente, é muita coisa para vocês. A gente mudou totalmente a rotina e a gente entende aí que vocês também estão aí, né, se adaptando a todas essas novidades. Então, assim, ó, lá na página 40, eu fiz um vídeo explicando, tá no roteiro de estudo, fala um pouquinho sobre plano cartesiano, faz uma revisãozinha aí do ano passado. E na página 41 também eu fiz um vídeo explicando, que fala sobre o gráfico de função. Não precisa se preocupar muito ainda sobre construir o gráfico, porque agora, a partir do próximo capítulo, do terceiro capítulo, a gente vai desenvolver bastante esse tipo de situação, ok? Na página 42 tem o produto cartesiano, eu também fiz uma explicaçãozinha dessa página 42, mas eu quero ir para os exercícios que são da página 44. Então, eu pedi lá no roteiro de estudos que vocês façam o 1, o 2 e o 3, ok? O 1 e o 2 são os mais importantes aí. Se não der tempo da gente terminar o 3, depois aí eu faço uma videozinho aula explicando e coloco lá para vocês, tá? Mas vamos focar no 1 e no 2, que eles são importantes aí, tá? Então, vou apagar aqui a lousa, vou construir o meu plano cartesiano. Quem está com a apostila aberta, de vocês já tem um plano cartesiano feito na apostila, vocês não precisam nem desenhar, o exercício pode ser resolvido na própria apostila, tá? Vou desenhar aqui meu plano cartesiano. Exercício 1, da página 44. Quem ainda não pegou a apostila, pode correr lá para pegar. Ó, pessoal, o de vocês está desenhado bonitinho na apostila, na página 44. Inclusive, tem as linhas quadriculadas, ok? Esse daqui é uma... Peraí que tem gente querendo entrar. Pronto. Esse daqui é um exercício que é um pouco de revisão do que já foi visto ano passado, mas é importante que vocês aprendam a localizar os pontos, ok? Num par ordenado, sempre o primeiro número é valor de x e o segundo número o valor de y, ok? Então, por exemplo, lá no exercício 1 da página 44, represente no plano cartesiano os pontos. A, ele vale 1 para o x e 3 para o y. Como é que eu faço isso? Linha horizontal é a do x, o 1 está aqui. O 3 para o y. Então, eu vou subir e aonde realiza o cruzamento do 1 com 3, eu localizo aqui o ponto A. Lembrando que ponto é sempre escrito com a letra maiúscula, tá?
Na apostila de vocês é melhor porque o plano cartesiano está bem bonitinho, todo quadriculado, ok? Agora, vamos representar o ponto B. O ponto B, ele vale 4 para o x e menos 2 para o y. Então, eu venho aqui, ó, eixo x, eixo horizontal, e ele vale menos 2. Então, esse ao invés de subir, eu vou descer aqui, ó. Aonde cruzar o 4 com o menos 2, eu marco o ponto B, ok? Lembrem-se, ponto é sempre com a letra maiúscula. Agora vamos para o ponto C. O ponto C é menos 1 para o x e 3 para o y. Ó, menos 1 para o x daqui e 3 para o y. Sobe. Aonde cruzou com o 3, aqui é o pontinho C, certo? Depois, o ponto D. O ponto D, os dois são negativos. O x é menos 2, está aqui, e o y é menos 5. Então, eu vou descer e vou cruzar aqui, ó. Esse daqui é o meu ponto D, ok? Depois, a gente tem o ponto F. O ponto F é 0 para o x e 2 para o y. Esse é importante a gente relembrar. Quando o x vale 0, ou desculpa, eu pulei o ponto E primeiro, né? O E é menos 3 para o x e 0 para o y. Tem gente querendo entrar, vou admitir. Então, é assim, ó. Como o y é 0, esse ponto E, que é menos 3 para o x, eu vou colocar no lugar do eixo x. Então, eu venho aqui, ó, no menos 3, eu marco o ponto E. Menos 3 para o x. Não teve deslocamento no y. O y é 0. E tem o f. O f é o contrário. Agora é o x que é 0 e o y que é 2. Então, eu vou marcar no eixo y. Ó, o f está aqui. E, por fim, desse exercício 1, tem o ponto G, que é bem aqui no meinho, ó, que é o 0, 0. Ok? Tudo bem aí, pessoal? Relembraram isso? Professora, só uma dúvida. Qual que é o primeiro? É o y primeiro, né? Depois o x. Não, primeiro o x, depois o y, no par ordenado. Ah, tá. Beleza. Tá. Beleza? Em qualquer lugar do mundo, tá, Gustavo? Qualquer lugar do mundo, primeiro é o x, depois o y, no par ordenado. Beleza. Beleza? Entendi. Nada. Mais alguma dúvida? Não. Não? Então tá. Vocês podem fazer bonitinho na apostila de vocês. E aí depois a gente dá continuidade aí, certo? Vou apagar. Agora, o exercício 2, que eu disse para vocês que é importante, ele trabalha com aquele produto cartesiano, que tem um videozinho explicando, e depois ele pede para colocar isso no gráfico, tá? Então, primeiro eu vou fazer o produto cartesiano e depois a gente coloca no gráfico, tá? Então, agora é o exercício 2, da página 44. O conjunto A é 0, 1 e 2. E o conjunto B é 3 e 5. Seguinte, galera. Quem não assistiu o vídeo Produto Cartesiano, pode voltar lá na videoaula e assistir. Tá salvo lá no canal. Espera aí que tem mais gente entrando. Tá salvo lá no canal. Mas eu vou fazer esse exercício explicando. Então, o que é isso quando eu faço um conjunto multiplicando o outro? Chama-se A cartesiano B ou B cartesiano A. O que significa isso? Eu vou pegar os conjuntos, os elementos de A e os elementos de B e vou formar pares ordenados, vou formar pontinhos, tá? Então, como é que funcionaria isso, tá? Venho aqui, ó. Abro o meu conjunto. No conjunto A, eu tenho 0, 1, 2. Esse 0, 1, 2 serão valores de x. E no B, eu tenho 3 e 5. Serão valores de y. Então, eu vou fazer pares ordenados da seguinte forma, ó. O 0 com 3 e o 0 com 5, ok? Formei dois pontinhos. O 0 com 3, o 0 com 5. O que eu fiz com 0, eu vou fazer com 1. Então, vai ficar assim, ó. 1 com 3, 1 com 5.
E depois, o que eu fiz com 0 e com 1, eu vou fazer com 2. Então, vai ficar 2 com 3 e 2 com 5. Ok? Formei vários pares ordenados. Isso é um ponto, travou. Ai, meu Deus. Deixa eu voltar. Voltou? Aí, voltou. Então, vamos lá, ó. O 0 com 3, o 0 com 5. O 1 com 3, o 1 com 5. O 2 com 3 e o 2 com 5. Vários pares ordenados. Tudo isso é um pontinho lá no plano cartesiano. O nome desse conteúdo é produto cartesiano. A cartesiano B, ok? Na letra A do exercício 2, ele pede para fazer A cartesiano B e depois B cartesiano A. O que muda se eu inverter a ordem? Os valores de B agora serão os do X. E os valores dos A serão os de Y. Então, agora vai ficar assim, ó. O 3, que é o X. O 3 vai formar parzinho com 0. O 3 vai formar parzinho com 1. E o 3 vai formar parzinho com 2. Ok? Tudo que eu fiz para o 3, eu faço para o 5. Então, o 5 vai formar parzinho com 0, parzinho com 1 e parzinho com 2. Certo? Então, essa matéria aí chama-se produto cartesiano. Tem uma videoaula explicando e agora eu estou fazendo a correção do exercício 2 da página 44, ok? Na letra B, ele pede para você representar geometricamente A vezes B e B vezes A. O que é essa representação geométrica que ele fala? É colocar no plano cartesiano. Então, representar geometricamente é colocar esses pontos no plano cartesiano. Se vocês olharem aí na apostila, inclusive está desenhadinho um plano cartesiano bem bonitinho aí, tá? Eu vou desenhar aqui para vocês. Ele está usando só o primeiro quadrante, porque você só tem valores positivos. O de vocês está desenhado aí bonitinho na apostila. Então, a gente vai usar 1, 2, 3, 4, até o 5. Tem os 6 mais números. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Na apostila de vocês está feito bonitinho isso. O que ele pede? Para a gente representar geometricamente. Então, representar geometricamente é marcar os pontinhos, ok? Então, vamos lá, ó. 0 e 3, aonde que eu marco esse ponto? Eu marco no eixo Y, porque o X vale 0. Então, esse primeiro ponto é aqui, ó. Próximo pontinho, ó, 0 e 5, tá? X vale 0 e o Y vale 5. Marco em cima do eixo Y. Depois, 1 e 3, vem 1 para o X e 3 para o Y. O pontinho está aqui, ó. Ó, nós temos 10 minutos, então eu vou terminar esse exercício, tá? Como eu disse para vocês. Depois, 1 e 5. Marco o pontinho aqui. Por fim, 2 e 3. Marco o pontinho aqui. E depois, 2 e 5. Marco o pontinho aqui. Então, esses 6 pontinhos aqui é A cartesiano B. Esses 6 pontinhos aí. Espero que vocês tenham feito na apostila de vocês. A mesma coisa agora eu vou fazer o B cartesiano A, certo? Só que agora muda, ó. É 3 e 0. Então, eu vou marcar no eixo X, o 3. 3 e 1. 3 e 1. Pontinho tá aqui. Depois, 3 e 2. 3 e 2. Pontinho tá aqui. Depois, 5 e 0. Tá aqui, ó, no eixo X. 5 e 1. Pontinho tá aqui. E depois, 5 e 2. Pontinho tá aqui. Tem que ficar 2 retângulos. Um retângulo aqui e um retângulo aqui embaixo. Tá? Assim, pezinho. Um lá e outro aqui. Ele depois pede para que vocês tracem uma reta que divida os quadrantes ímpares ao meio. Trace uma reta
que divida os quadrantes ímpares no meio. Os quadrantes ímpares é o primeiro e o terceiro quadrante aqui. É só dividir ele aqui no meio. Passa bem retinho e divide aqui assim no meio. Tá? E aí ele pergunta na letra C. Na representação gráfica de A vezes B, e depois na representação gráfica de B vezes A, é possível observar uma simetria? O que vocês acham? Vocês conseguem observar uma simetria aqui? Sim. Sim? Sim. Todo mundo consegue? Aí ela pergunta, qual simetria é essa? Então, A vezes B e B vezes A, eles são simétricos em relação aí a essa reta que divide os quadrantes, certo? Como que vocês podem escrever isso? Vocês podem escrever que A vezes B e B vezes A são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. O que é bissetriz? É essa reta que divide isso no meio, ok? Ô, Pro, repete aí. Repito. Coloca aqui que são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. São simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Isso é mais título de conhecimento, eu não vou cobrar isso na prova, tá? É mais título de conhecimento aí. Então, é simétrico em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Bem, a gente tem 5 minutos. Eu vou comentar do exercício 3. O que é bissetriz? O que é bissetriz? É a reta que divide o quadrante ao meio. É a reta que divide ao meio. Tá? Geometria. Bissetriz divide ao meio. Geometria. Tá? Ó, só para a gente finalizar o 3, que é justamente aquele do pão, que bastante aluno também comentou aí no vídeo que teve dificuldade, ele fala assim, ó, uma empresa de abastecimento de água cobra R$2 o metro cúbico sem taxa. A receita R da empresa é dada em função da quantidade X de metros cúbicos consumidos. Letra A, escreva a lei de formação da função que relaciona a receita em reais e X em metros cúbicos. Quanto é que se cobra pelo metro cúbico no exercício 3? Não sei. R$2. R$2. Todo mundo conseguiu visualizar os R$2? Sim, $2. Olha lá, tá escrito lá no começo, ó. Uma empresa de abastecimento de água cobra R$2 por metro cúbico. Ok. Então, ó, a lei de formação é assim, ó. Receita é igual a R$2 vezes X. Tá? Então, a minha receita é R$2 vezes X. Se eu, por exemplo, consumir 10 metros cúbicos, é 10 vezes 2. Se eu consumir 9, 9 vezes 2. E assim sucessivamente. Na letra B, ele pede o gráfico, tá? Sugestão, coloca no lugar do X1, depois no lugar do X2, depois no lugar do X3, e assim sucessivamente você vai conseguir fazer o seu gráfico aí, tá? Aqui, o Y está representando a receita, se você olhar lá na sua apostila, e o X está representando o metro cúbico, ok? Vamos lá. Se eu não gastar nada de água, eu tenho que pagar alguma coisa? Não. Não. Então, é o primeiro ponto aqui, ó, 0, 0. Se eu gastar 1 metro cúbico, eu tenho que pagar quanto? 2. 2. Então, o 1, vou ligar no 2. Então, ó, já formei o primeiro par, 0, 0. Se eu gastar 1, eu vou pagar 2. Agora, e se eu gastar 2 metros cúbicos? Quanto que eu vou pagar na minha conta? 4. Muito bem. Então, o 2 vai ligar aqui com o 4. E vou até o 3. Se eu gastar 3 metros cúbicos, quanto que eu vou pagar na minha conta?
6. 6, muito bem. Fiz os pontinhos, pega uma régua bem bonitinha e liga esses pontos. Zoom. Opa! Esse daí é o gráfico da minha função, tá? Lá naquele do pão, acho que era R$7 que cobrava o preço. Teve aluno que acertou, mas depois a gente pode discutir ele também. Ok, galera? Gente, seguinte, tô morrendo de saudade de vocês. Opa! Também. E quem não estava no início, eu comentei que já tem bastante aluno que entregou o trabalho do vídeo. Fiquei bem orgulhosa de saber que vocês estão conseguindo se virar aí diante de todo esse caos. Estou muito feliz com o desempenho aí. E quem não conseguiu fazer por N motivos, por adaptação e tal, eu vou encaminhar nome a nome, bonitinho, quem é que tem que fazer os próximos vídeos, porque eu não vou pedir de novo os mesmos exercícios, porque eu já não aguento mais assistir a resolução daqueles exercícios. Então, eu vou sugerir outros, e aí eu vou pedir para que vocês, quem não fez, vai fazer, anota bonitinho. Matheus, eu vou colocar você junto, como a gente combinou aí, tá? Tá bom, tá bom. Tá? Gente, acompanhe aí a semana que vem, na sexta. Sabe aquele vídeo que eu tava fazendo? Oi? Nossa, Lembra? oi. Eu tirei 90 de 100. Parabéns, tá vendo? Eu fiquei bem orgulhosa, gente. Parabéns, Teve parabéns. Era pra mim vídeos bem resolver uma bacanas. atividade na apostila e fazer um vídeo criativo ao mesmo tempo. Também tirei. Então, quem não fez, aí eu vou encaminhar nominal lá no Google Classroom, bonitinho, para não ficar sem essa nota. Eu sei que vocês estão se adaptando, Não sei. a gente também está se adaptando. Lembra, quem assistiu a minha live semana passada, viu que eu estava com outra lousa, agora eu já comprei uma lousa nova. Comprei também uma mesa digitalizadora para ver aí que vai rolar, né? Mas a gente vai se acertando. No mais, fiquem em casa. Quê? Cuidem aí dos familiares de vocês, continuem os estudos, ok? E não façam nada que eu não faria na idade de vocês. Então, É só com porque falta 1 minuto, nada que eu não pelo- faria na idade de vocês. Eu não sairia de Pelo casa. positivo 11, você já faz, já vem a nota. A dela foi a única Professora. que teve que enviar pelo Word. Tchau, gente. Vai desligar. Professora. Tchau, professora. Tchau, Se beijo. Saudade, cuidem. beijo. Tô morrendo de Tá bom. saudade.